Março, pegamos a BR, apareceu um farol no meio da rodovia, que acaba ao final da rodovia, a partir daqui é a avenida. Chegamos a Taboão da Serra. Queria que você falasse um pouquinho desses 100 dias do governo Engenheiro Daniel. Eu volto numa questão. O engenheiro Daniel, ele pegou uma administração desastrosa, tá? Então, Alan dos Reis, Sandra Pereira e Eduardo Toledo, se eu tapar um buraco, eu já sou um gênio. Tá? Eu te vejo assim como um gênio. Eu tapei um buraco, eu sou gênio. E não, é mais ou menos isso, né? Então, não queira levar BR como uma questão que vai salvar isso. Foi só para chegar aí, tá bom. Ou aquele, porque a cidade depende de várias questões. Tá. Então, o engenheiro Daniel, ele, com 100 dias, ele pegou uma cidade quebrada. Né? Vamos colocar aí 270 milhões em dívidas, equipamentos totalmente destruídos. Né? Eu vou dar um desconto a ele por esses 100 dias, viu? Eu vou dar sim. E logo nos primeiros dias de governo, ele sofreu com uma enchente, gente, que não aconteceu há uns 10 anos. Eu vou dar um desconto, eu vou iniciar com um desconto. Porque não é fácil pegar uma situação dessa da Taboão da Serra. Não é fácil. Pegar uma logo de cara. Então, ele entrou não como prefeito, ele entrou como bombeiro. Né? Apagando incêndio aqui todo dia. Né? Apagando incêndio. Bombeiro aqui. Daniel. Bombeiro, eu já não é engenheiro mais. É Ele era bombeiro. bombeiro Daniel. Mas hoje, por exemplo, ele ganhou um presente. Que começou a obra do metrô, pensando na semana dos 100 dias. Daniel, mas, o Daniel pegou um presente, mas ele tem mais pepino do que presente. Né? É pepino daqueles bravos, né? Que foi recompor a questão do pessoal da prefeitura, recompor os equipamentos ainda, que ele está sendo muito cobrado, né? Eu vou dar um desconto por isso, né? Porque a situação é muito desastrosa. Ele não pegou a cidade andando, pegou tudo parado. A prefeitura não sabe se faz, não faz. Os campos de futebol precisa fazer, não tem dinheiro. Né? A cultura precisa fazer alguma coisa, não tem. Né? A saúde precisou renovar contratos milionários que o governo Aprígio fez com a HBB e com a Cesário Lange. Teve que manter. Não se dá para pegar agora. Tem que pagar. Márcio. Entendeu? Tem que pagar essas empresas. Né? Então, o que acontece, Alan? 100 dias, eu vou dar um desconto para esses 100 dias. Se por acaso eu tenho quase certeza que ele não tem nada para colocar nesses 100 dias. Mas não coloca a culpa nele. E evidentemente que não está na má gestão, que ele não queira fazer. A intenção dele até agora é muito boa. Todas as intenções são muito boas. Mas 100 dias, porque ele pegou uma cidade... pode pôr mais 100 aí, bicho. Porque, olha, vamos discutir só para terminar minha participação nesse sentido, vamos discutir aí no mínimo 365. Menos que isso, não discuto, não. Você está com saudade de falar da Aprígio? Se eu tô com saudade? Tava com essa... Se eu tivesse mais tempo, mas como eu não posso, né? Pegar o tempo de você. Não, ansiada pra falar. Porque, não, e foi uma desastrosa, não tem como, né? Se fosse só eu que estivesse falando, tudo bem, mas a cidade inteira, né? A cidade praticamente... O Romeu Gordinho inteira. gostou do mandato do Aprígio. Então. Ele falava bem, pelo menos. E o Daniel do Esporte também. Mas, cara, o legal que, só complementando, o legal que não sou eu, não, a cidade inteira, né? Se fosse só eu, tava bom pra ele. A cidade inteira. E o final do Aprígio foi melancólico, né? Foi melancólico, a vida... Estabanado, saiu com uma filha que, né? Saiu com um tiro no... Se for somar o final do Aprígio, um tiro não é coisa. Com uma filha que não assumiu. Podendo ser... Vamos dizer, pode, né? Podia correr o risco de ser preso. Com a administração... Então, não sou eu não, né? A cidade inteira aí que... O que você acha dos 100 dias do Daniel? Eu acho que é muito difícil de avaliar, porque... Você emocionou. Mais nervoso do que emoção. Mas o sentimento está em todo para apresentar em mim, não. Eu acho que 100 dias é muito pouco, né? É difícil você conseguir realizar alguma coisa em 100 dias. Mas eu acho que o que destaca, assim, primeiro ele conseguiu trazer bastante recursos. São 70 milhões em emendas, né? Ele está conseguindo ser muito hábil nisso. Eu acho que é
ele estava até explicando daquela que tem um teto para você receber, então ele vai ter que também ter essa habilidade administrativa, né, para conseguir receber essas emendas, mas eu acho que até agora o grande destaque são isso, esse dinheiro que ele está conseguindo trazer para cá. E eu também acho que iria destacar o secretariado dele, assim, alguns secretários muito bons, assim, que realmente, assim, eu destaco o Peniche, né, na segurança, que eu acho que é o mais crítico aqui que a gente vivia, saúde, educação, é óbvio que é importante, mas acho que o Peniche, né, ele conseguiu dar um gás aí, eu estava falando com ele, foram em 3 meses, quase 60 pessoas presas, bandidos, assaltantes, estavam roubando aliança, estavam na rua, né? Não sei quantos Eu ia destacar esse ponto também. Então, o Peniche, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito legal. Tem outros secretários aí, né? O Paulo Bittencourt também, eu achei ele muito inteligente, é um cara que sabe o que está falando, né? A Viviane também. O Adelson está meio quieto, né? Aí tá na hora da gente começar a dar uma visita lá para ele. Lá a Tamara não deixa a gente falar o nome dele, não deixa atender o telefone da gente. É que eu acho que a Adelson agora tem um outro papel, né? Mas mesmo assim, ele é um cara que conhece todo o governo, né? O Silas eu tô achando mais quietinho lá, a gente não tem muito contato. Tem outros que estão aprendendo ainda, estão, né? Até a secretaria nova, por exemplo, o Ali, né? O Ali também é um cara bem, tá se dedicando bastante. Tem outros secretários que estão aprendendo, vendo como funciona a máquina, né? Não é fácil, né? Imagina. A gente brinca assim, mas... O Júnior Eckstein, ele deve estar ouvindo a gente, aquele cabeção que ele tem, ele deve escutar tudo. Ele escuta só depois para não dar audiência. Não, mas ele entra com o fake dele. Ah, entendi. Ele fala isso daí, é público, ele fala que eles, quando entraram, conheceram a máquina, eles tiveram 1 ano para aprender a azeitar a máquina. Quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil. E o Júnior é um cara, pode ter todas as polêmicas, mas é um cara inteligente, um cara que sabe, estudioso, né? E, pô, você demorar 1 ano para você realmente dominar o negócio, é difícil. O que você tem Mas achado? ele não foi 1 ano só, não. Foi 4 e até hoje não aprendeu. Eu levantei a bola, mas não dá chance para o Márcio. Eu acho que esses primeiros 100 dias, para qualquer governo novo, é uma pressão e, ao mesmo tempo, é uma situação que, assim, não dá para você medir um governo em 100 dias. Não dá para você medir pessoas em 100 dias. Ainda mais, o Márcio é muito feliz quando ele coloca que quando você entra numa cidade que está completamente destruída, e a gente precisa dizer que tá bom, estava assim. Tá bom? Estava com vários bairros da periferia com pilhas e pilhas de lixo. Havia montanhas de lixo. A gente ficou quase 2 meses sem recolher lixo nas ruas. A cidade parecia um verdadeiro lixão a céu aberto. Eu vou falar de 2 bairros específicos, porque esses 2 lixões eu acompanhei muito de perto. Lá no Samorritz e no Trianon, tinha lixo de 3 meses acumulado. E, nesse sentido, os primeiros, 30 dias do Daniel foram de limpeza mesmo, operação braçal. O Jonathan, o secretário Jonathan 90, jovem, ex-vereador, mas muito jovem. Eu lembro que no começo algumas pessoas, mas será que o Jonathan vai dar certo na manutenção? E o Jonathan praticamente não... Eu acho que ele madrugava quase todos os dias, tirando toneladas e toneladas de lixo. Eu não vou lembrar exatamente quando foi, mas... Eu não sei se foi no final de janeiro ou se foi no comecinho de fevereiro. Encontrei o Jonathan, por acaso, numa dessas coisas de governo. Perguntei, e aí, Jonathan? E o Jonathan falou assim, a gente já tirou 18 toneladas de lixo das ruas de Taboão. Gente, é lixo. Deve ter sido até mais, 18 toneladas. Então, foi tipo num período muito curto, Alan. Num período muito curto, ele fez essa conta. E, assim, eu acho que, de verdade, o primeiro grande ato da gestão do Daniel, o primeiro ato que a população, pelo menos, sentiu, foi a questão do lixo na rua. Talvez as pessoas que ouçam pensem assim, mas só isso. Caramba, vai você ficar perto da sua casa com um lixão, com entulho, com lixo lá. Mato alto com também, mato que ele tá alto. cortando na BR, eu ia falar isso. A primeira grande coisa foi a questão da limpeza. Acho que o Jonathan e a Secretaria de Manutenção, o pessoal trabalhou muito. Também destaco a atuação do Peniche, porque Taboão agora virou celeiro de ladrão de aliança, gente. Não dá mais para usar aliança, tá bom? Estou sem a minha, porque... Eu também venci depois que o Peniche foi assaltado, eu fiquei com medo. Não vou mais usar aliança, não. Enfim. Eu tô com a minha, mas não tenho bandido, se for pegar, pega do Alan. Eu não tenho mais aliança, não estou mais usando aliança. Eu acho que essa questão de trazer recurso é o que Taboão precisa, porque a cidade está muito endividada. E uma outra coisa que às vezes a gente não fala, mas que acontece. Por exemplo, você falou da Michelle, e vou te dizer
um dos grandes desafios da Michelle. A ampliação que o Aprígio fez naquela obra lá da Maria José, chove mais dentro do que fora. A parte nova alaga por completo. Então, quando chove, os funcionários não conseguem transitar, não conseguem fazer nada lá dentro, porque fica completo. Chove, cai água em enxurrada do teto. Então, assim, é preciso não só fazer obra, mas até arrumar as que foram feitas e foram feitas recentemente. Acho que a retomada da arena multiuso é um símbolo grande do governo. Acho que é importante fazer isso. E, claro, é só o começo. A cidade... O Daniel foi eleito com um sentimento muito grande de esperança. E esperança por quê? Taboão da Serra sempre foi a melhor entre as cidades do Cone Sul. Com todo respeito a Itapeceri, Caimbu, Embu-Guaçu, mas sempre foi Taboão... O carro-chefe, vamos dizer assim. Taboão... O Ney fala isso. O Ney, do jeito dele, ele fala assim, ó, Taboão da Serra sempre foi a princesinha. Ele falou isso na posse, no dia 1º de janeiro. A gente morava no Embu e o nosso sonho era ser como Taboão. E Taboão parou no tempo. E é verdade, Taboão parou no tempo. A cidade perdeu o protagonismo que tinha e agora acho que um governo que chega com essa expectativa, ele também tem que se preocupar em fazer uma entrega, porque a expectativa das pessoas está no topo.